Olá, família do Mediadores Brasil. Eu gostaria de dizer a vocês que hoje, para nós, é um dia de festa. Nessa série que nós estamos fazendo, entrevistando diversas personalidades do mundo da mediação, havia uma pessoa que o tempo todo eu dizia, ela não pode faltar, ela não pode deixar de estar nessa série que a gente está produzindo. E aí, esse ano eu tive o prazer e o privilégio de conhecê-la pessoalmente. E hoje eu tenho a satisfação, a alegria de poder compartilhar da presença dela aqui no Mediadores Brasil para esse bate-papo, para essa entrevista, para essa conversa que é sempre agradabilíssima. Então, meus caros, hoje é o dia de nós termos a honra da presença da doutora Dulce Nascimento. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Quando nós marcamos uma entrevista aqui pelo Mediadores Brasil, nós temos o hábito de perguntar para a pessoa como que ela quer ser chamada, qual é o currículo que ela quer nos entregar para que a gente leia aqui. E aí, eu vou dizer para vocês que quando eu recebi o currículo e que eu já o conhecia, eu fiquei pensando, como dizer tudo isso da professora Dulce? Né? Advogada, mediadora, com tantas titulações, autora de tantas obras. E aí, no final, ela diz assim para mim: eu prefiro ser apresentada informalmente. E aí, quando eu vi isso, eu de novo lembrei de algo que faz muito sentido para mim na vida. Que as pessoas não se medem por certificados, as pessoas não se medem por titulações. Elas são o que elas fazem. E professora Dulce é essa pessoa que faz. É essa pessoa que carrega a mediação não como apenas uma titulação, mas como uma forma de ser e de viver. Então, professora Dulce, eu quero lhe dizer que é uma grande honra, minha amiga, poder tê-la aqui no canal do Mediadores Brasil. Seja muito bem-vinda a esse espaço. Eu tive a honra, juntamente com alguns convidados, de poder ter a sua companhia no primeiro encontro do Mediadores Brasil, mas eu precisava compartilhar também dos seus saberes com toda essa família que hoje já soma mais de 7.000 pessoas Brasil afora, entre advogados, mediadores e tantas outras pessoas que olham a mediação como uma possibilidade, sim, de transformação social, de transformação desse mundo, né, que clama por essa mudança. Então, de coração, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Como está a professora? Oh, meu querido, muito emocionada aí com as tuas palavras, Henrique. É um enorme privilégio fazer parte desta grande família dos Mediadores Brasil, porque, como sabem, eu já me sinto brasileira e, portanto, é de facto uma sensação de estou em casa, estou dentro da família e o Mediadores Brasil é isso. Mediadores Brasil é profissionalismo dentro daquilo que é uma grande família e é um enorme privilégio que os nossos caminhos se tenham cruzado e que aquilo que nós temos de valores, de princípios e também aí de missão, ela seja tão igual. Então, muitos parabéns para os Mediadores Brasil por tudo aquilo que fizeram até hoje. Muitos parabéns pelo ano de aniversário, pela concretização do evento absolutamente magnífico. Se havia lugar onde de facto eu queria estar naquele dia, era ali, e tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que continua a acontecer nesta grandiosa conquista que é trazer a mediação para a sociedade civil e trazer os profissionais da mediação para cada vez eles terem mais noção da responsabilidade que é ser mediador no Brasil. Obrigado, prof. A honra é nossa, né? A honra é nossa. Prof, é, para que as pessoas saibam, a mediação chegou na Dulce muito antes da Dulce chegar a Portugal. Desculpa, da professora Dulce chegar ao Brasil, né? Sim. É,
A professora é uma estudiosa sobre mediação há tanto tempo. Começou então seus estudos, como eu disse, lá em Portugal, e depois nos deu a honra de escolher o Brasil para morar e vem partilhando aqui de todo esse saber acumulado. Tem uma pergunta que eu gosto muito de iniciar sempre que eu começo um bate-papo com alguém, nessa série de entrevistas do Mediadores Brasil. E ela é uma pergunta que se afasta um pouco do saber técnico, do saber jurídico, do saber baseado naquilo que é próprio de quem tanto estuda o mundo da mediação. Então, eu vou lhe perguntar, para a cidadã Dulce, para a amiga Dulce, na sua concepção, o que é exatamente a mediação? Essa é uma pergunta extraordinariamente desafiadora, Henrique. Porquê? Vamos lá. Eu este ano também estou de parabéns, porque este ano eu faço 20 anos de mediação. Então, eu Opa! comecei na mediação no ano de 2003. E aquilo que acontece nesta relação comigo e com a mediação, e sobre o que é que significa mediação para mim, é difícil de eu te dar uma opinião ou uma ideia sobre a cidadã, a pessoa Dulce, porque eu não consigo olhar para a mediação sem outra coisa do que um processo, sem outra coisa do que a sua profissionalização e sem outra coisa do que a tecnicidade. Então, aquela questão de que, nossa, eu adoro mediação, eu amo mediação porque ela me permite alcançar resultados extraordinários que através de outros processos eu não consigo. Eu estou sempre a pensar na consequência da utilização do processo. Então, eu acredito sim que é um mecanismo de pacificação social, eu acredito sim que é um mecanismo para que as pessoas amadureçam e que tomem consciência de determinadas ferramentas, de determinadas técnicas e de como conduzir a inter-relação com o outro, mas tudo isso é uma consequência daquilo que para mim é mediação. Então, para mim, a mediação, ao longo destes anos e cada vez mais, e quanto mais eu estudo, mais certeza eu tenho de que, de facto, mediação é processo, mediação é princípios, mediação é procedimento e é uma atividade técnica exercida por um especialista que é um terceiro imparcial. Então, eu não consigo enxergar a mediação de outro jeito. Tem algumas pessoas que dizem, a mediação faz parte da minha vida. Bom, eu pessoalmente, eu sinto que por vezes o facto de eu ter esta experiência e esta tecnicidade faz com que eu consiga utilizar ferramentas que eu também utilizo no processo de mediação na minha vida e com isso eu consigo ter mais pacificação. Mas isso não significa que eu sou mediadora 100% 24 horas no dia, porque eu sou humana e, como todos os humanos, somos imperfeitos e, como todos os humanos, por vezes temos vontade de ter raiva, de ter angústia, e isso faz com que eu não consiga dizer eu sou mediadora na vida e eu sou mediadora 100%. Não, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou amiga, eu sou filha, então eu tenho muitos papéis. E em cada um desses papéis eu utilizo, sim, ferramentas que aprendi ao longo desta vivência e que também utilizo como mediadora, mas é muito importante para mim entender que a mediação, e eu costumo dizer sempre isto, na definição de mediação, é olhar para as relações e para os relacionamentos onde os intervenientes eles têm vontade de manter, melhorar, não prejudicar ou iniciar relações ou relacionamentos, independentemente do grau de proximidade ou do grau de intimidade. Se um destes quatro objetivos estiver ali presente, então a mediação é um processo adequado para que as pessoas consigam alcançar melhores resultados. Então é nesse sentido uma via, é nesse sentido uma possibilidade, mas eu não consigo enxergar de outra forma, Henrique. Quanto mais eu tento, às vezes em conversas que nós temos, porque eu trago a mediação para a vida, e eu questiono-me,
E aí eu fico assim, não, mas se eu fosse assim, eu não tinha conflitos. E eu continuo a ter conflitos. Porquê? Porque o conflito é natural, porque o conflito faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. E no dia que eu deixar de ter conflitos, eu acho que foi o fim da vida, não é? Foi o fim desta coisa que nós chamamos vida. E eu espero ainda ficar cá há alguns anos para, para continuar aí a poder aprender. É isso. Então é a resposta que eu tenho para te dar. Prof, quando a prof traz, eu chamo a doutora Dulce de prof, porque tenho nela uma grande referência, né? Durante toda a minha jornada de formação, né? São pouco mais de uma década aí estudando mediação. É, doutora Dulce se torna, em algum momento, uma professora para mim, porque ela tem uma autenticidade de trazer um ângulo que ela defende na mediação, e ela o faz com muita propriedade. Então, vocês verão durante aqui várias vezes eu a chamar carinhosamente de prof. Prof, quando a professora disse quero ficar aqui ainda bastante tempo, eu vou repetir algo que eu disse lá no evento do Mediadores Brasil. Além de ficar aqui muito, mas muito tempo, deixar bem claro que não há possibilidade de devolução para Portugal, tá? É uma importação que veio definitiva, tá? Não tem passagem de volta, tá bem? Mas Combinado. vamos lá. Prof, é, eu sempre fui um apreciador de todos os seus escritos, né? Porque eles, como eu disse, eles trazem uma sintonia, eles trazem uma linha de pensamento. E nessa obra recente que a professora Dulce escreveu, Família do Mediadores Brasil, que se chama A Extinção da Advocacia, como você conhece essa obra aqui, a professora Dulce traz algumas reflexões assim muito profundas, né? E já o próprio título, né, escolhido para essa obra, ele já é um título forte. E aí, prof, é, lendo a sua obra, refletindo sobre muito do que está ali, me é inevitável, né, aproveitar essa oportunidade e lhe perguntar: é possível nós exercermos uma advocacia diferente dessa advocacia tradicional que nós temos? Porque me parece que foi essa a razão da escrita do seu livro, que inclusive muitas vezes para mim soou como um alerta. Enquanto advogado, seu livro traz alguns alertas bem importantes. Então eu gostaria de ouvir um pouco da professora o que lhe levou a escrever esse livro e se nós podemos transitar dessa advocacia litigante para muitas vezes uma advocacia consensual ou colaborativa. Então, então, vamos lá, Henrique. A história de como surgiu o desejo, a vontade e, mais do que isso, a obrigação social de escrever este livro, ele tem uma história, tem efetivamente uma história e eu posso partilhar com vocês. Por favor. Um, Se eu estou na mediação há 20 anos, na advocacia eu estou há mais de 25 anos. E quando eu comecei a advocacia, eu escolhi o curso de Direito para ser advogada. Então, a advocacia é algo que eu carrego de paixão, assim como durante o período que fui juíza, porque também tive essa história na minha vida, também o exerci com muito amor e com muita dedicação. Mas, de facto, ser advogada é uma coisa diferente, porque ser advogada significa representar o constituinte, aquela pessoa que nos constitui como seu representante, e significa ser a voz dele. E isso é de uma extraordinária responsabilidade, porque ao eu aceitar ser a voz dele como advogada, eu tenho que entender que eu não sou ele.
Então, eu tenho que entender quais é que são os interesses, quais é que são as necessidades, quais é que são os desejos, quais é que são os anseios, e depois eu tenho que colocar isso naquilo que são os limites da lei. Então, isso para mim é ser advogada. E dentro dessa questão, quando eu exercia advocacia lá ainda em Portugal, então antes de ter sido juíza, no escritório era muito curioso porque o meu gabinete ficava no final do escritório, e quando eu ouvia um barulho lá de uma confusão na sala de reuniões e de repente se fazia silêncio, eu ouvia uns passos no corredor e alguém chegava à porta do meu escritório e dizia: Dulce, tens que ir à sala de reuniões. Porquê? Porque aquilo era um caso difícil, porque as pessoas tinham deixado de se falar, tinham deixado de se comunicar. Então eu era considerada no escritório a advogada dos casos difíceis. Dos casos difíceis, não juridicamente falando, óbvio que desses também, mas daqueles casos em que os colegas precisavam de ajuda para gerenciar aquela conversa, aquela reunião que estava ali a ter, porque em Portugal nós temos essa tradição de ter essa negociação prévia muito desenvolvida. E com isso, de facto, isso para mim é uma advocacia que faz todo o sentido. Então, eu sempre trouxe essa prática na minha profissão, e só judicializava em último recurso, porque eu acredito que essa é, digamos, a vocação do advogado e da advogada. E aí, aqui no Brasil, onde eu também sou advogada, além de mediadora, eu participei uma vez de uma palestra, em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e estávamos lá num lugar bem no interior, e havia um colega, que era um colega de mesa, que a palestra dele era falar sobre inteligência artificial. E quando ele começou a falar sobre inteligência artificial, toda a apresentação dele era no sentido de que as funções da advocacia iriam deixar de ser exercidas por advogados e iriam passar a ser exercidas por máquinas, por robôs, por computadores, por programas informáticos. E eu comecei a ver na plateia, os nossos colegas advogados com pânico, com medo, com desespero e absolutamente sem saber o que fazerem da vida. E aí, aquilo que eu fiz foi fazer um percurso sobre não só a minha história como advogada, mas aquilo que eu aprendi na faculdade, ir lá à filosofia do direito, à introdução do estudo de direito e à pergunta de porquê é que eu quero ser advogada. E essa razão de ser, de porquê é que eu quero ser advogada, tem de ver com lidar com gente, tem de ver com representar aquela pessoa. E aqui entre nós, Henrique, ninguém consegue representar uma pessoa se não for outra pessoa. Uma máquina não consegue representar as emoções e os sentimentos, até porque elas mudam ao longo do percurso. Um cliente meu hoje pode estar com muita raiva e quer a destruição do outro, e depois de conversar comigo, ele pode entender que talvez ele também não fez tudo certo. Então também ele tem que assumir a responsabilidade pelos atos dele. Então, esse é o papel do advogado. E com base nisso, aquilo que de facto eu senti foi, bom, eu tenho que escrever sobre isto. Eu tenho que escrever sobre o óbvio. Eu tenho que escrever sobre técnicas e ferramentas práticas para que estes profissionais entendam que a teoria e o direito material é importante, mas que existem outras competências que eles têm que desenvolver e que eles têm que ter tecnologia. E por isso nós precisamos cada vez mais de desenvolver esta questão humana, de ter essa consciência de que é necessário conteúdo prático, com partilha real de conhecimento, e isso para mim é a minha bandeira. Eu entendo que de nada serve eu estudar e ter conhecimento se eu não o puder partilhar com o outro. Porque se eu estudar e tiver conhecimento e eu não partilhar, eu vou estar sozinha num oceano imenso. Então, é muito mais, no meu entender, saudável e inteligente eu desenvolver, adquirir conhecimento para o partilhar, para que esse oceano azul da abundância, ele possa efetivamente estar cheio de pessoas que pensam da mesma forma ou que pensam de uma forma complementar. Não precisamos todos de pensar igual, como é óbvio, porque todos somos diferentes. Mas nós precisamos, de facto, de que essa partilha de conhecimento
ela seja maior para que nós possamos agir de uma forma mais similar. Então, sim, a resposta é sim à tua pergunta. É não só possível, como é desejável e como é necessário que aqueles profissionais que têm uma advocacia exclusivamente litigante, beligerante ou contenciosa, eles entenderem que eles estão a perder oportunidades porque eles não estão a adquirir outras competências, porque eles não estão a adquirir outros conhecimentos, outras habilidades e outras atitudes. E aí no livro eu partilho, nomeadamente, o triângulo consensual, eu partilho dicas, eu dou dicas práticas de como fazer, de como se diagnosticar. Então, o objetivo com esse livro, de facto, foi esse, foi que as pessoas entendam que perante situações de medo, elas podem congelar, mas elas também podem agir. E independentemente dos anos que têm de exercício profissional, elas têm que agir. Eu recordo, e só para complementar aí essa minha partilha com vocês, eu recordo como se fosse hoje, de que quando eu iniciei a advocacia, haviam ainda colegas que utilizavam a máquina de escrever, não utilizavam o computador. E eu já sou da geração em que eu aprendi a escrever na máquina, mas eu já utilizava computador. E aquilo que aconteceu foi que alguns colegas deixaram a advocacia porque não se adaptaram a ter que fazer, a ter que utilizar o computador. Não se adaptaram a deixar de ter cartas e a passar a utilizar e-mails. Então, tudo isso fez parte da nossa geração. Então, nós, de facto, somos uma geração de privilegiados, porque nós viemos de uma situação onde a tecnologia ainda não tinha, aparecido neste boom, e agora nós estamos no meio dela. Mas se nós formos comparar esta questão da inteligência artificial para nós, hoje, com aquilo que os nossos colegas lá passaram em relação à máquina de escrever e à carta para o e-mail e para o computador, é muito similar. É muito similar. Os medos, os anseios, as angústias. Então, aquilo que eu enxergo é que nós não estamos a perder nem a ganhar, nós estamos numa constante mudança e numa constante transformação. E aquilo que nós temos que, de facto, ter uns para com os outros é a sensibilidade de nos entreajudarmos para que, com isso, nós todos consigamos crescer de uma forma mais saudável, de uma forma mais eficaz, mais eficiente e mais consensual, porque isso é muito desejado. Uau, uau, professora, quanta partilha, né? Obrigado aqui já de antemão por trazer essas reflexões e, inclusive, localizá-las no tempo, porque isso é muito importante, né? Como bem disse a professora, estamos aí nesse momento de chegada, né? De início da inteligência artificial na advocacia e a gente tem percebido como isso tem sido é, intenso e tenso para os colegas. Então, as suas colocações, elas são muito importantes nesse momento. E a professora me disse algo, fui anotando aqui várias coisas que a senhora foi trazendo, porque é um material muito rico. E a senhora disse, uma das principais razões que me levou a escrever esse livro é para eu partilhar o conhecimento. E aí, é inevitável aqui que eu já faça um link, porque isso é a essência do professor. E dia 15 a gente teve o Dia do Professor aqui no Brasil. Então, realmente, é quando a gente começa a perceber essa sintonia, né, entre o falar e o fazer. Então, de pronto, aqui também quero lhe parabenizar pelo Dia do Professor, que foi dia 15 de outubro. E pegando esse gancho que a professora traz sobre partilhar o conhecimento, eu quero lhe dizer, minha amiga, que eu tenho, enquanto membro aqui da comissão da OAB de Santa Catarina, nós temos visitado várias universidades para conversar com os acadêmicos sobre mediação, sobre conciliação, sobre negociação, enfim, tentando ampliar, ajudando a universidade a ampliar um pouco o olhar desses acadêmicos, no sentido de que exercer a advocacia não é necessariamente ser um gestor de processos, né? E enquanto gestor de conflitos, que é o que eu entendo estar mais sintonizado com a essência da nossa profissão,
há um leque aí de opções para esses jovens poderem trabalhar assim que formados. E, para minha grata surpresa, professora Dulce, eu tenho percebido muito claramente que vários acadêmicos que estão prestes a receber a titulação, alguns já inclusive com prova da ordem feita e aprovados, não se identificam com essa forma, digamos assim, vou usar essa expressão tradicional de advogar. E aí, eu não posso deixar passar essa oportunidade de perguntar à professora Dulce, já que a senhora dá tantas dicas nesse seu livro para os advogados, que dica que a senhora daria para essa moçada que está prestes a entrar no mercado do direito, seja na advocacia, seja na magistratura, seja no Ministério Público? Qual seria aí essa fala de ouro que a professora Dulce entregaria para esses acadêmicos? Por favor, Ok, traga um pouco desse seu saber para essa meninada, que eu sei que eles estão ansiosos por isso. vamos ver. Eu vou dizer aquilo que eu realmente lhes digo, tá? Aquilo que eu realmente lhes digo, primeiro eu começo por lhes perguntar sobre o que é para eles a advocacia tradicional e o que é para eles a advocacia com que eles sonharam e que fez com que eles fossem para a universidade. Porque no meu caso concreto foi sempre essa que me moveu a exercer a prática da advocacia. E aí, que se eles me fizessem essa pergunta de que não se identificam com a tal forma tradicional de advogar, com a litigância, com a beligerância, com o judiciário, bom, eu, sinceramente, Henrique, eu começava por felicitá-los, eu começava por dizer parabéns, mas que maravilha, não é? E em seguida lhes dizer que, de facto, os meus parabéns são motivados pelo facto de ele estar consciente do que é ser advogado e do que é ser advogada. E certamente aquilo que eu, por regra, faço com eles também é lhes dar a certeza e a confiança de que eles não estão sozinhos, de que eles fazem parte de uma minoria, mas que está em franco crescimento, de pessoas profissionais da advocacia despertos sobre o seu propósito e a sua missão, que é ser e estar como advogada e como advogado, e que essa minoria em crescimento, ela está a ficar solidificada. Então, como eu disse, eu comecei há mais de 25 anos na advocacia e hoje em dia eu encontro vários colegas que querem essa prática diferente na vida deles e não sabem como fazer, não é? Porquê? Porque quando eles estão na universidade, aquilo que eles recebem na universidade, e felizmente aí eu gosto também de frisar isto, que eu saiba, no mundo, e isso é muito importante nós dizermos em letras garrafais, a bold e neon e maiúsculas, que eu saiba, no mundo, o Brasil é o único país que desde 2007 tem como instituído que as universidades de direito têm como obrigatórias disciplinas relacionadas com a resolução consensual. Então, vamos fazer contas. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23, que é o ano em que nós estamos, é a primeira fornada de alunos que está a sair para o mercado que já vem com um pouquinho desta capacitação. Então, Henrique, é muito normal que eles já venham com essa garra. Porquê? Porque eles já estão a adquirir na própria universidade outra forma de encarar o direito, outra forma de ver o direito e outra forma de ver a sua realização profissional no mundo do direito. Inclusive, Importantíssima consideração, professora. não é? Importantíssima. Inclusive é com a questão das competições também, competição de arbitragem, competição de mediação, competição de negociação. Então, tudo isso são movimentos que têm aí oscilado e que têm feito com que, como se diz no Brasil, que essa galera, que ela seja de facto um conjunto de pessoas e de profissionais com uma cabeça diferente, com uma cabeça aberta. E eu confesso, Henrique, sempre que eles me convidam para alguma coisa, para alguma troca de conversa, eu sinto-me uma menina, eu sinto-me uma garota, porque é a minha escola, entendeste? Ou seja, é a minha tribo são esses garotos.
Então, para finalizar, aquilo que eu faço por regra é assim, olha, se tens ainda dúvidas de que não estás sozinho, de que é possível e de que há aí algumas ferramentas e algumas técnicas que tu ainda tens que aprender, eu particularmente tenho vários conteúdos gratuitos nos meus canais. Então segue lá no YouTube, segue no Instagram, segue no LinkedIn ou adquire o livro, né? Compra o livro, que o livro também te ajuda. E além disso, eu também tenho projetos, designadamente com profissionais com mais experiência e com profissionais que estão a entrar no mercado de advocacia consensual na prática. Então, que é o quê? É um lugar onde nós, sem medo, sem julgamentos, sem qualquer tipo de avaliação ou o que quer que seja, trazemos para um grupo aquilo que são os nossos medos, os nossos receios, como enfrentar esta situação, que técnica é que eu utilizo nesta negociação, porque o advogado ele tem que entender isso. O advogado, ele sim, advogado, ele tem que ser um especialista negocial. E essa negociação tem que ser uma negociação consensual. Então, se esse advogado continua a fazer aquela negociação meramente intuitiva, sem estratégia, sem técnica, sem ferramenta, ele está desatualizado. Ele está desatualizado. É a mesma coisa que nós termos um cirurgião que faz uma operação, que já existe um computador que tem um pormenor exímio para fazer aquela cirurgia e ele continua a fazer a cirurgia no manual. Ou seja, o risco é maior. Não quer dizer que não possa ser feito, mas o risco e a falta de profissionalismo é maior. Então, nós precisamos de dar esse pulo, de dar esse salto. Eu diria isso. Analogia perfeita, prof. Perfeita. E nessa sua última fala, a professora trouxe a expressão consensual. Veja Sim. só, professora Dulce, por muitas vezes é, eu encontro ainda colegas com um pouco de dificuldade de compreender o que que é uma advocacia consensual e o que que é uma advocacia colaborativa, né? Inclusive com um pouco de dificuldade de se colocar, dizendo, eu sou advogado que atua de uma forma mais consensual, só que na verdade a gente observa que tem um viés mais colaborativo e vice-versa. Então, até para que a gente possa não aqui encaixotar, porque não é esse o Uhum. nosso objetivo, né? Sim, Dizer que existe uma cartilha, mas eu acho que é importante, né? Já que nós temos essas duas nomenclaturas no mundo da advocacia, a advocacia consensual e a advocacia colaborativa, aproveitar esse momento aqui com a professora que é especialista e tão técnica, né? Quando a gente fala em mediação, quando a gente fala em advocacia, para que a professora nos oriente, nos explique, nos localize melhor sobre o que é uma e o que é outra forma de advogar. Por favor. então vamos lá. Aquilo que nós precisamos primeiro de entender, que eu costumo também dizer sempre isto, que é advogado e advogada são aqueles que têm inscrição na ordem e que estão ativos. Esse é o advogado. Esse é o primeiro ponto. Nós temos um código de ética e todos nós temos a igualdade, de respeito e igualdade de dignidade. Aquilo que aconteceu lá atrás, muitas das vezes, foi que nós tínhamos a chamada advocacia judicial e advocacia extrajudicial. E dizia-se que a advocacia extrajudicial, que era por norma aquela que era feita no tabelião, no registro, nos notários, era para quem não tinha competência técnica para ir ao judiciário. Então, isto é um modelo que é um modelo de pensamento dual, aquele do certo, o errado, o verdadeiro, o falso, então estamos aí. Aquilo que acontece é que existem outros modelos e outras formas de advogar. E a palavra colaborativo, e aí vem a importância da comunicação, que é quando nós entramos numa esfera que é uma esfera técnica, nós precisamos de entender, e na prática da advocacia, cada palavra tem um significado, cada vírgula numa frase tem um significado, ou dá um significado àquela frase. Então nós temos que ser muito rigorosos com isso. E, pelo menos no meu entender, no meu modesto e no meu humilde entender. Então, para mim, as palavras, elas têm que ser entendidas de acordo com aquilo que está no dicionário, mas também de acordo com aquilo que vem sendo desenvolvido por teóricos e por práticos e académicos. E nesse sentido, não mais nós temos a divisão entre
advogados com prática judicial ou contenciosa e advogados com prática extrajudicial, mas nós temos que entender que existem efetivamente formas, dimensões de atuação da advocacia contemporânea que hoje, até onde eu sei, existem três grandes grupos e têm sido esses três grandes grupos que eu tenho de facto trabalhado. Na prática da advocacia contenciosa ou litigante, nós temos aquilo que nós poderíamos dizer que é aquela prática da advocacia onde a competição é efetivamente o objetivo. O objetivo, quer dizer, não é o objetivo, é a forma como nós atuamos. Nós vamos competir. Porquê? Porque nós vamos competir por ganhar uma sentença, uma decisão que nos seja favorável. Logo, se é favorável a um, não é favorável ao outro, muitas das vezes bem sabemos que ela não é favorável a ninguém e toda a gente perde. Mas essa é a advocacia contenciosa, ou seja, aquilo que ela tem na gênese é a competição. Eu estou certo, o outro está errado, vou lá um terceiro para ele dar a decisão. Bom, aí aquilo que acontece é que alguns advogados, aquilo que diziam é, não, mas eu colaboro para a prática de um acordo primeiro. Eu colaboro com o meu colega para nós construirmos uma solução amigável. E com isso, esses advogados, como eles colaboravam, eles passaram a dizer que eles eram advogados colaborativos. Se nós utilizarmos essa palavra através do significado do dicionário, isso não está incorreto. Mas o que é que acontece e nós precisamos de entender que na década de 90 do século passado, um advogado norte-americano e uma advogada, então Stuart Webb e Pauline Tesler, eles juntaram-se e eles disseram o seguinte, eles eram advogados e estão vivos, eram advogados da área da família, são advogados da área da família, e aquilo que eles disseram foi, olha, os nossos clientes, quando nós os levamos ao judiciário, nos casos de família, eles não ficam satisfeitos, mesmo quando a nossa sentença é favorável ao nosso cliente. Então, nós estamos a fazer alguma coisa de errado na nossa prática de advocacia. O que é que nós podemos fazer de diferente? E aí, aquilo que Stuart Webb e Pauline Tesler trouxeram como proposta para os seus clientes foi: vamos fazer um termo com os nossos clientes e entre nós advogados, que é o chamado termo de confidencialidade e de não litigância. E o que é que isso significa? Isso significa que nós, enquanto advogados, vamos representar dois clientes diferentes, mas nós vamos assumir a confidencialidade, no sentido de que tudo o que nas nossas tratativas, tudo o que nas nossas comunicações, nas nossas reuniões for trocado, for feito, é sigiloso, não sai daqui. E, além disso, se nós não conseguirmos sucesso naquilo que é as nossas tratativas de chegar a um acordo, então aquilo que vai acontecer é que nós não vamos representar estes nossos clientes num processo judicial ou num processo arbitral. Então, esse é o termo de não litigância. E isso significa o quê? Que esses advogados, eles designaram esta prática como uma prática de advocacia colaborativa. Ok. Aí, só fazer aqui um parênteses em relação à advocacia colaborativa, porquê? Porque um pouco mais à frente, junta-se a estes dois advogados uma outra americana, Peggy Thompson, e ela diz assim: olha, senhores advogados, aí nessa vossa prática, o que é que vocês acham de vocês introduzirem outros profissionais que não só vocês advogados? Como sejam profissionais especialistas na área da saúde, profissionais especialistas na área contábil, e aí surge um outro movimento, que é o movimento das práticas colaborativas. Então, as práticas colaborativas, ela é um movimento que se junta à advocacia colaborativa e que eles têm diferenças, tá? Qual é que é aí, então, e porquê que surge a advocacia consensual? Eu passo a utilizar o termo advocacia consensual, já há muitos anos que eu o utilizo, mas, para mim, eu fiquei com toda a certeza de legitimidade de utilização deste termo em 2015, quando o próprio Código de Processo Civil traz a utilização, dentro da sua terminologia, da resolução consensual. Então, a resolução consensual, para mim, traz para a prática da advocacia contemporânea o exercício de uma advocacia consensual, que é aquela que
ela é uma advocacia direcionada primeiro à pacificação e a um direito humanizado, que vai utilizar vários processos consensuais, quer na prevenção, quer na gestão e quer na resolução de conflitos. Então, este profissional que se diz advogado consensual, ele tem que ser um advogado técnico e especialista, não só no processo judicial, mas nem no processo arbitral, mas no processo de negociação, no processo de mediação, no processo de conciliação, nos dispute board e em outros processos que estão à sua disponibilidade. Então, para mim, naquilo que é a advocacia, naquilo que é o trabalho contemporâneo, é uma extraordinária oportunidade da prática da advocacia e nós utilizamos um slogan nos meus cursos que é: o advogado consensual, ele é bom de briga, mas ele é muito melhor a resolver estrategicamente os conflitos. Este é o slogan do advogado consensual, da advogada consensual, tá? Então, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a autonomia da vontade do seu cliente, ele vai trabalhar efetivamente princípios e regras de boa-fé e uma decisão informada. Então, isso é a prática da advocacia consensual. Então, vê que elas não são uma contra a outra, nenhuma é melhor que a outra. Tem de ver com estilos em relação aos quais os advogados se identificam e se efetivamente eu disser assim, não, Henrique, eu não estou confortável para ir ao judiciário se eu precisar. Então eu exerço uma advocacia colaborativa. Perfeito. Agora, se já eu digo assim, não, para mim eu dou especial ênfase à resolução consensual, mas se for necessário, eu acompanho o meu cliente ao judiciário. Então eu sou advogado consensual. Então essa é a grande diferença entre estas duas práticas. Nossa, prof, excelente, ficou totalmente didático, claro. E aí, se eu puder dar aí uma humilde contribuição, dizer que talvez a diferença mais gritante que a gente percebe, né, quando saímos desse contencioso, desse litigante para essa advocacia consensual, é a linguagem, né? O Sim. quão realmente nós somos preparados, né? Estamos falando aí com certeza para vários acadêmicos, né, o quão nós somos preparados na universidade para essa linguagem agressiva, né? Essa linguagem que não necessariamente nem no litigioso precisa ser utilizada para a defesa do interesse do próprio cliente. Então, eu costumo dizer, e nesse meu período de mediação, professora Dulce, eu acho que me ficou muito claro, né, como às vezes a simples existência do processo é uma forma de escalada do conflito, né? Porque a linguagem muitas vezes utilizada ali por nós advogados é uma linguagem forte, pesada e que faz com que o outro envolvido no conflito olhe para aquilo com muito espanto, porque não consegue compreender como é que talvez o seu cônjuge diz aquilo tudo, quando na verdade nem é ele que está dizendo, né? Somos nós advogados. Então, é, a importância, né, de nós termos um olhar atento para a nossa escrita, para a nossa linguagem, escrita ou falada, né? Porque não há necessidade dessa forma violenta, né? Não sei se isso faz algum sentido para a professora. Faz todo o sentido, até porque dizendo o seguinte, esta jornada da vida ela é interessante, e eu recordo com muito carinho os anos em que eu fui magistrada. E quando eu fui magistrada, porque eu já tinha formação em métodos consensuais, era muito interessante porque eu conseguia fazer a filtragem, e que também já tinha exercido advocacia, então era muito interessante porque eu conseguia fazer a filtragem daquilo que o advogado escrevia e que era interessante eu, como juíza, receber e de aquilo que eram palavras que eram palavras que estavam lá, mas era uma perca de tempo, porque aquilo não acrescentava nada a ninguém, nem à peça, nem ao cliente, nem à resolução da situação, a nada. E aí eu dei conta que, de facto, esta coisa da comunicação, e esta coisa, como tu estavas a dizer e muito bem, da palavra falada e da palavra escrita,
ela tem um impacto enorme. Ela tem um impacto enorme, porque ela faz com que, muitas das vezes, quando as pessoas que estão dentro do litígio, elas, veem o que é que foi escrito, elas não entendem que aquilo que foi escrito não foi escrito pelo outro, foi escrito pelo advogado do outro. E por isso é que eu dizia, lá atrás, que ser advogado é uma enorme responsabilidade, porque nós representamos aquela pessoa, nós não somos aquela pessoa. E isso os profissionais da advocacia têm que interiorizar de uma vez por todas. Porque alguns, principalmente aqueles que são mais beligerantes, mais litigantes, eles trazem para eles as dores do cliente como se fossem deles, como se eles estivessem a vivenciar aquela situação. Mas é exatamente o contrário. Eles foram contratados pelo cliente para terem o sangue frio, a frieza, digamos assim, estarem separados da carga emocional para terem mais clareza e sobrevidência também de como resolver e não como colocar. Então, daí também, no final do livro, eu colocar o mantra da advocacia consensual, que é eu sou parte da solução. E não eu sou parte do problema. Então, ter isso presente é de extraordinária importância. E aí, quer a advocacia colaborativa, quer a advocacia consensual, tem o mesmo slogan. Sou parte da solução. Tá? Então, há linhas que elas estão juntas, numa prática e noutra. E como nós sabemos, quer dizer, vão continuar a ser necessários advogados contenciosos, vão ser necessários advogados que sejam mais briguentos, mais incisivos, mais persuasivos. Claro que sim, há lugar para toda a gente. Mas a questão é que cada vez mais está demonstrado e provado que essa prática ela é inclusive nociva para a saúde. Então, não só ela traz situações de, hoje em dia, diagnosticado como burnout, mas outros problemas de saúde mental, que de facto os profissionais da advocacia precisam de se cuidar, porque todos nós temos essas, digamos assim, essas limitações, não é? Porque somos humanos. Então dar assim uma afrouxada, é bom, porque nem sempre é necessário nós estarmos armados. Então é necessário estarmos preparados, mas não necessariamente estarmos armados. Uau, uau, que reflexão importante essa. Eu ainda preciso, no bom sentido da palavra, explorá-la um pouco mais, porque a oportunidade aqui nos é dada e eu sei que a família do Mediadores Brasil está ansiosa aí ah, as perguntas são muitas que me vêm aqui enquanto representante dessa família enorme, né? E professora Dulce, um dos questionamentos que eu queria aproveitar para fazer, e aí eu vou localizar a família do Mediadores Brasil. Professora Dulce, sem sombra de dúvida, no meu entendimento, enquanto estudiosa da mediação, é talvez a pessoa mais técnica na área que nós temos no Brasil. E aí, professora Dulce, quando eu vejo, né, essa sua propriedade de estruturar toda a técnica na mediação, que a professora faz com uma habilidade e um talento único, me vem uma pergunta muito forte, né? Grande parte da família do Mediadores Brasil é de mediadores. Nós temos muitos advogados, psicólogos e outros profissionais, mas grande parte dessa família é de mediadores. Então, me ocorre de lhe perguntar, no seu entendimento, e aí eu vou aqui, inclusive, emendar duas perguntas numa só, porque elas conversam entre si. No seu entendimento, qual a importância do mediador dominar a técnica para que ele bem conduza uma sessão de mediação? E, paralelamente a esse domínio da técnica, como que ele deve se posicionar, deve se observar para que essa técnica não deixe ele ou não a leve, não leve o mediador a um lugar, digamos assim, frio, né, onde ele puramente aplica técnicas sem observar que ali do outro lado tem um ser humano
com muitos sentimentos envoltos naquele conflito, carregado com uma série de emoções e que precisam também ser consideradas. Então, como, enquanto mediador, equilibrar essa técnica tão importante, mas também essa sensibilidade, esse olhar humanizado? Então vamos lá. Até é uma pergunta muito desafiadora, porque eu não sei se eu tenho a resposta que vocês estão à espera que eu tenha. Certeza que sim. Tenho certeza que sim. Porque vocês já sabem que o que eu gosto mais é de facto de vos provocar. Então eu vou exatamente começar por aí, responder com uma provocação. Aquilo que as escolas e aí algumas pessoas dizem é preparação, preparação, preparação. A preparação é a melhor forma de você fazer uma mediação. Bom, eu discordo. Eu discordo porque, para mim, eu não tenho que ter 70% de preparação e o resto do tempo para qualquer coisa. Para mim, eu tenho que ter, relativamente, vamos lá, vamos inverter, 30% de preparação e 70% eu tenho que ter competências técnicas. Se eu não tiver 70% de competências técnicas, eu não vou ter as chamadas hard skills e soft skills, ou seja, competências difíceis e competências transversais. Eu não vou ter conhecimento, eu não vou ter habilidade, eu não vou ter atitude e, essencialmente, muitas das vezes eu até perco os meus valores e, eventualmente, a minha ética. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu tenho que ter muito cuidado para eu não ser, para eu não cair em algumas ratoeiras ou em algumas armadilhas. E eu só consigo fazer isso se eu tiver uma extraordinária capacidade e competência técnica. Agora, ter competências técnicas não significa ser frio, muito pelo contrário. Na mediação, para mim, ter competência técnica significa ser extraordinariamente afável, significa ser extraordinariamente criativo, significa ser extraordinariamente flexível, significa ser extraordinariamente sensível. Mas ser sensível não significa deixar de ser técnico. E essa é que é a grande diferença entre ser um técnico profissional e entre ser um mais ou menos. Então, nós não podemos ser mornos, nós temos que ser quentes. Ou seja, no meu entender, nós temos que ser muito bons naquilo que nós fazemos, porque nós vamos sempre falhar. Sempre. Nós vamos sempre falhar em algum momento, porque nós não somos perfeitos. Então, há momentos em que eu não vou conseguir, há momentos em que eu tenho dificuldade, há momentos em que eu não sei como sair dali. E se eu não tiver esse percentual que deixa também a minha intuição me responder, mas a minha intuição está baseada aonde? Na técnica. Então, vou-te dar um exemplo. Teve uma mediação que eu fiz uma vez, em que era um casal e o senhor era um indivíduo enorme, mas quando eu digo enorme, ele era muito grande mesmo, ele tinha mais de 2 metros de altura e era muito robusto. E a senhora, em concreto, era uma senhora pequenina, magrinha, muito franzina. Tu olhavas para os dois e dava a entender que ele a colocava debaixo do braço e a levava embora, sem nenhuma dificuldade. E num determinado momento, ele começou a chorar na mesa de mediação. Mas, quando eu digo a chorar, não era a cair uma lágrima. Ele começou a chorar compulsivamente. E aqui a Dulce estava preparada para o choro na mediação, mas a Dulce não estava preparada para um homem de 2 metros, por conta de quê? Dos meus paradigmas, dos meus preconceitos, daquilo que é a minha educação, de que aquele homem de 2 metros ia começar a soluçar. Como é que eu conseguia gerir aquela situação? Bom, aí aquilo que eu pensei foi: o meu coração está a disparar, então, tecnicamente, eu tenho que controlar o meu coração para controlar as minhas emoções, para não me deixar envolver na situação. A minha respiração está a ficar ofegante, então eu tenho que falar mais pausadamente para que eles não percebam que eu estou ansiosa. E isto é domínio de todas as técnicas. E depois eu tenho que arranjar uma maneira de eu não começar a chorar também, porque o choro, como o riso, é uma coisa contagiante. E aí, o que é que eu fiz? Eu lembrei-me, bom, eu tenho que sentir outra coisa. E eu comecei a beliscar-me, a dar beliscões em mim.
Porquê? Porque aí o meu cérebro foi para a dor do beliscão e não pensou mais no choro. E a seguir de eu me ter conseguido acalmar isto de uma fração de segundos, não é, Henrique? Porque o Uhum. tempo passa assim. Para mim pareceu uma eternidade. Um, mas eu consegui acalmar-me, eu consegui tranquilizar-me, eu consegui manter o mesmo nível. Para quê? Para conseguir acolher aquela emoção, para conseguir trazer a normalização de que o choro é algo que é normal. E eu aprendi imenso naquele momento, porque o homem chora, o homem soluça, o homem não tem vergonha de chorar à frente de pessoas que não conhece. Então, eu desmistifiquei uma série de questões com esta situação em particular. Mas eu só consegui ultrapassá-la, porquê? Por conta das competências técnicas. Porque se eu não tivesse essas ferramentas, esses instrumentos aprendidos ao longo da vida e potencializados, eu ia me transformar naquela pessoa mais ou menos, enquanto profissional. Porquê? Porque eu ia ser a pessoa humana e não a mediadora que está a conduzir um processo. E essa para mim é uma grande distinção que nós precisamos de fazer, porque alguns profissionais da mediação, eles tratam a mediação como um lugar de conversa. Ah, vamos aqui para um lugar de conversa, um lugar seguro, mas não é só um lugar de conversa e um lugar seguro. A mediação, por isso é que eu falo que a mediação é um processo com procedimentos e com princípios e com etapas. Então, ela começa com um objetivo, ela evolui para outra etapa com outro objetivo, ela cresce com outro objetivo, e no final nós temos um objetivo claro, que é qual é que vai ser a solução. A solução é não acordo? Ok, é uma solução. A solução é um acordo parcial? Ok, é uma solução. A solução é um acordo definitivo? É um acordo provisório? É vocês nunca mais falarem? Mas é uma solução. Então, cada etapa, cada momento do processo, para mim, ele tem que estar muito claro naquilo que é a atuação e naquilo que é a postura do mediador. Porque só assim é que ele consegue não só se legitimar na mesa, porque o mediador ele tem que estar legitimado e ele tem que ser respeitado enquanto mediador, enquanto técnico profissional que conduz e orienta os trabalhos, porque se isso não acontecer, nós vamos ter uma mesa de café, uma conversa entre amigos. E isso não é profissionalização da mediação. Para isso, o mediador não precisa de ser contratado e logo não precisa de receber uma retribuição pelo seu trabalho. Então, a dignidade, para mim, do Instituto da Mediação, ela vem com a profissionalização e a profissionalização, efetivamente, no meu modesto entender, e ao longo daqui dos meus anos de experiência, e dos cabelos brancos que já comecei aí a desenvolver, ela diz-me que é técnica, é processo, é procedimento e é ferramenta. E eu também gosto de dizer que estas técnicas, e aí pelas várias formações e pelos vários professores que eu também tive e que, e que sou muito grata a todos os aprendizados que eles me deram e a todas as provocações que eles me fizeram, nós precisamos também entender que há técnicas e ferramentas que elas não são exclusivas da mediação. Então, eu pessoalmente, eu não gosto de utilizar a expressão técnicas da mediação ou ferramentas da mediação, porque dá a entender que só lá é que se utiliza isso. Uhum. Então, aquilo que eu gosto de dizer é que o processo, o procedimento e os princípios da mediação, esses são da mediação, porque esses estão na lei e esses estão na prática adequada de como nós fazemos acontecer. Agora, as ferramentas e as técnicas, elas são de comunicação, elas são de gestão, elas são de negociação, algumas delas até têm alguma correlação com técnicas que são utilizadas em outras áreas, como designadamente como o coach, e por isso é que há uma linha que confunde as coisas, até a própria psicologia, não é? Se nós formos pensar nas perguntas reflexivas, elas também são utilizadas na psicologia, só que a forma como elas são utilizadas lá é Isso, diferente da forma como elas são utilizadas na mediação. isso. Porque numa terapia da área da psicologia, aquele profissional ele vai utilizar essa pergunta com um determinado foco e com um determinado objetivo, nós na mediação utilizamos com outro foco, com outro objetivo que não é terapia. Então isso é muito importante e por isso é que
esta questão de a apropriação de técnicas e de ferramentas, eu tenho alguma dificuldade em entender e em aceitar isso. Então, eu gosto mais dessa forma. Mas 70% do nosso tempo, se nós nos queremos especializar e profissionalizar na mediação, é conhecimentos, habilidades, atitudes, sempre com valor e ética. Sempre, sempre com valor e ética. Isso para mim é assim, é inegociável, digamos. Sim, sim. Prof, e aí fica aqui uma reflexão, né, diante dessa sua fala, e eu anotava aqui alguns pontos importantes do que a senhora nos traz, é, a, a lembrar os mediadores, né, que essa qualificação que passa então por esse lugar do domínio do procedimento em si, não é algo possível em 40 horas, né, não é algo possível num curso sucinto, né? Que nós, enquanto mediadores, precisamos ter a responsabilidade. Eu sei que essa palavra é forte, mas eu gosto de utilizá-la. A responsabilidade de entendermos que temos que galgar muito mais do que um curso de 40 ou de 100 horas, para que possamos ter a mínima condição de mediarmos, né? Então fica aqui talvez esse alerta. Eu não sei se faz sentido para a senhora. Faz todo o sentido e deixa-me complementar uma ideia Por que eu favor. costumo partilhar com os colegas, que é o seguinte: qualquer qualquer profissão no mundo, qualquer mesmo, ela demanda conhecimento técnico. Isso. Até para se ser costureira, até para se ser sapateiro, ela demanda conhecimento técnico dos materiais que são utilizados, das linhas, das agulhas, e isso demanda tempo. Então, se nós formos pensar nas profissões que têm cursos universitários, que têm graduações, as graduações são entre 3 a 5 anos. Então, aquilo que eu diria é que menos de 3 a 5 anos a se profissionalizarem tecnicamente, cuidado quando vocês se apresentam como mediadores. Perfeito. Porque aí, aqui no Brasil, tem uma coisa que eu acho maravilhosa, Henrique, que é o facto de que nas graduações há muita questão dos estágios, da experiência prática. E isso, de facto, dá uma flexibilidade aos profissionais diferentes, principalmente àqueles que se querem aí ser profissionais de referência. Então, isso ajuda muito, mas ainda assim, menos de 3 anos de capacitação, menos de 3 anos de estudo, é pouco, é pouco. Eu, com muita humildade, com muita seriedade e com muita verdade, eu vos digo, eu tenho 20 anos de estudo, eu continuo a estudar e eu continuo a aprender e eu continuo a verificar na minha prática que eu tenho mais para aprender. E cada vez que, principalmente no grupo do Mediação na Prática.dn, em que nós simulamos mediações e aprendemos com as simulações, e eu vejo colegas a trazerem formas de dizer a mesma coisa de um jeito diferente, principalmente os mais jovens, que têm uma abordagem mais diferente de trazer as mesmas coisas, todos nós aprendemos uns com os outros. Então, esse aprendizado de ser mediador, esse sim é uma construção para a vida, porque eu diria que é uma das profissões mais nobres, mais belas, mas ao mesmo tempo mais desafiadoras. Porque eu escrevi O Lugar do Vazio, exatamente como uma forma de partilhar onde eu considero que preciso de estar quando eu vou para uma mediação. É num lugar do vazio. E chegar a esse lugar é de um desafio, de um sair da zona de conforto impressionante. Então, nós precisamos, de facto, de ter essa responsabilidade de que nós não estamos a facilitar uma conversa de café. Se nós queremos dignificar a mediação e se nós queremos profissionalizar a mediação e os mediadores, se queremos ser respeitados e com isso reconhecidos enquanto profissionais, nós precisamos efetivamente de trazer também, de dar esse retorno. Ou seja, eu sei a técnica, eu sei aplicar a técnica,
eu vou me aperfeiçoar na técnica, então não basta fazer um curso e já sou. Eu tenho que fazer um curso e eu tenho que estar constantemente a Isso. atualizar-me. Eu tenho que estar constantemente a partilhar com outros colegas qual a dificuldade que o outro tem, como é que eu saí desta dificuldade, porque é isso que faz com que nós entendamos que, de facto, na mediação não pode haver concorrência. Não pode, porque a quantidade de mercado que existe é imensa, é imensurável. Então, Isso. nós precisamos de entender de uma vez por todas que quanto mais nós nos profissionalizarmos tecnicamente, quanto mais nós conseguirmos aí partilhar e defender aquilo que são estas ferramentas, melhor vai ser o retorno que todos vamos ter. Só fala, prof, me chega num lugar onde talvez a gente tenha que entender que, enquanto mediadores, o primeiro saber que temos que ter é o de que nunca estamos prontos, né? Estamos em constante evolução. A Exatamente. prof vem e fala aí da sua jornada, desde a advocacia, também depois enquanto juíza lá em Portugal, depois vem ao Brasil, mergulha aqui no mundo da mediação, escreve algumas obras, vem colaborando para essa construção da mediação no Brasil. E a gente percebe que, apesar de tanto fazermos, né, todos tentando aqui dar a sua colaboração, o quanto nós temos ainda para caminhar, né? Temos muito a aprender, temos muito a fazer, né? A aprender e a fazer para que o Instituto ocupe o lugar que eu entendo que ele deve estar, né? E que é tão desafiador por vezes. Mas isso tudo eu digo porque a professora, num evento recente, e aqui eu falo de novo do evento do Mediadores Brasil em Florianópolis, teve uma fala sua quando eu pedi para que a professora fizesse suas considerações finais, a gente estava batendo o nosso bate-papo, e a professora deixou uma fala no ar. E essa fala, esse macaco continua pulando aqui nesse ombro, né? Então, a fim de acalmá-lo um pouquinho, eu quero trazer de volta essa sua colocação para que a professora Dulce nos esclareça melhor por que desse seu entendimento, e que é um entendimento que me deixou, embora intrigado, muito feliz. Disse a senhora, nas suas considerações finais, se há, abre aspas, se há algum lugar para a mediação dar certo, esse lugar é o Brasil. Fecha aspas. A sua fala é uma fala impactante, né? Porque eu não estou falando aqui com alguém que conhece a mediação só do Brasil. O que lhe leva a esse lugar, a esse feliz lugar, né? Dessa esperança, dessa fé que a mediação tem no Brasil, talvez o seu melhor berçário. Olha, são vários elementos. Por Um, favor. de facto, tem de ver com essa minha experiência de jornada, com fundamento não só nos resultados, mas também no movimento social. E aí, indo um pouquinho lá atrás, a primeira vez que eu ouvi escutar em mediação, eu confesso que eu li meditação. Uhum. Mas era um curso de meditação para advogados e aquilo não fazia sentido nenhum. Meditação para gerir conflitos, meditação para advogados. Então eu li umas 4 ou 5 vezes a mesma palavra até que eu concluí que não era meditação, era mediação. Aí eu ainda fiquei mais intrigada. Quando fiquei intrigada, eu coloquei-me a estudar, então, o que era aquilo, e dizia lá que era necessário fazer uma entrevista para ser aprovado para poder fazer esse curso. Foi a minha primeira formação em mediação. E eu fui fazer essa entrevista e as perguntas que me faziam, eu dizia, tá, mas isso eu faço, mas isso eu faço, mas isso eu faço. Isso pensava eu, não é? Então, na verdade, a mediação chegou a mim antes de eu chegar à mediação, como tu disseste, e muito bem.
Só que eu não sabia o nome das coisas da mediação. E aí, quando eu comecei então a desenvolver o meu estudo, eu cheguei à conclusão de que a influência da mediação em Portugal, ela teve uma origem que foi Brasil. E ela teve uma origem também em termos de uma pessoa que se chama Juan Vezula. Então, essa é, para mim, a origem da minha mediação e da mediação em Portugal. E quando eu identifiquei que havia, de facto, aí várias influências do Brasil, em Portugal nesta área, eu comecei a investigar mais. E cheguei à conclusão que no Brasil haviam vários projetos de mediação, muito realizados por uma pessoa, por outra pessoa, empiricamente, alguns até coordenados pelo professor, mas que, de uma forma técnica e profissional, mas que havia toda uma, como eu hei de dizer, uma estrutura da massa social que demanda isso, que demanda esse tipo de resolução de conflitos. E, e, e essa foi uma das razões pelas quais, quando eu decidi deixar de ser magistrada, decidi abraçar, trabalhar com consenso e decidi vir morar para o Brasil, não tive receio, apesar de este país ser gigante, país continente, e de facto, na altura, eu conhecer apenas uma pessoa. E aquilo que eu, quando cheguei aqui, identifiquei, em Minas Gerais, que foi o estado que me acolheu e de onde eu sinto-me filha, porque de facto ele me acolheu com muito amor, muito carinho e muito respeito, foi a sede de aprender. Ah, eu verifiquei que havia uma série de confusões de conceitos, tecnicamente falando, mas as pessoas davam sempre um jeito. E as pessoas diziam, Dulce, no final vai dar tudo certo. E eu, como assim? Se vocês não organizam, não preparam. Então, aquela minha ansiedade, fruto da minha educação, fruto da, digamos, do rigor, da tecnicidade, criava-me vários níveis de ansiedade grande e que eu enxergava que as pessoas ao meu redor não tinham. Então, isso tem de ver com o quê? Tem de ver com as características do povo brasileiro. Nenhum povo é perfeito, toda a gente tem coisas boas e coisas menos boas, mas os elementos que vocês têm, que o Brasil em geral e o povo brasileiro na sua generalidade têm relativamente às questões relacionadas com problemas e conflitos, é grande e a sede é muito grande. Então, quando dizem que a sociedade brasileira é beligerante, a sociedade brasileira é litigante, eu pergunto sempre, porquê? E aí as pessoas dizem, porque existe uma ação para cada 2 habitantes. E aí eu pergunto, sim, isso é a estatística, mas vocês já identificaram quem é que dessa estatística é a sociedade civil e quem é que dessa estatística é o Estado? Perfeito. Porque nós estamos a falar de números, então se estamos a falar de números, e eu gosto de números apesar de ser advogada, nós estamos a falar de números, temos de falar do que é que os números significam. Isso. E isso vai te dar uma realidade completamente diferente. A sociedade civil não gosta de conflitos. A sociedade civil não gosta de litígio. A sociedade civil não gosta de ter que ir ao judiciário. Mas a sociedade civil e empresarial ainda não conhece estas metodologias. Mas ela está a começar a conhecer. Então, aquilo que eu sinto é o seguinte: de facto, a estrada é longa, Henrique, mas nós, e no meu caso, e há colegas que já estão há mais anos na estrada, já caminharam 20 anos. Eu já caminhei 20 anos nesta estrada. Desses 20 anos que eu caminhei, eu sinto, ou pelo menos eu desejo, que eu tenha deixado e que eu tenha vindo a construir um legado para que aqueles que vêm atrás de mim seja mais fácil do que foi para mim. E Isso. eu vejo com muita satisfação quando eu encontro aí os garotos que estão na universidade ou a sair da universidade e eles fazem uma abertura até mais técnica que eu já, porque quando nós começamos a, digamos assim,
Quando nós ganhamos anos, nós ganhamos confiança, então também relaxamos, não é? Um pouquinho. E Sim. aí, ou seja, temos técnica, mas é uma técnica assim com maior descontração. E aí você vê uma garotada nova que estudou pelos livros, que estudou, que viu os vídeos que eu fiz e tudo mais, e faz uma abertura, por exemplo, de uma mediação mais técnica do que eu. Caraca, que bom! Eu fico tão orgulhosa dessa garotada, eu fico assim a babar, E a aí eu vou babar. abrir um parênteses aqui, né, professora? Nós, enquanto professores, quando vemos um aluno nos superar, vibramos, porque é esse o nosso objetivo, né? Completamente, Henrique, completamente. E pensar que eles têm 24, 25 anos, 26 anos, Isso, cara, cara, imagina o que vai ser o Instituto da Mediação se nós continuarmos nesta jornada de profissionalização daqui a 5 ou 10 anos. isso, Entendes? Então, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que, por conta da introdução nas universidades de direito dessa matéria, por conta da jornada que já foi construída e por conta das pessoas que trazem confiança ao Instituto, de facto, efetivamente, o Brasil é o lugar de referência e o Brasil é o lugar, é o palco onde outros países vão vir querer aprender. Já foi assim no passado, vai ser assim no futuro. Isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Agora, aquilo que eu te posso dizer é que, além da fé, hoje eu tenho uma convicção maior em termos da esperança nas organizações, porque hoje nós temos o Mediadores Brasil. E o Mediadores Brasil, ele é efetivamente, e toda a jornada, pequenina, porque tem um ano, não é? Mas toda a grande jornada deste percurso pequeno que ele fez, demonstra efetivamente a grandiosidade desta instituição, a grandiosidade do trabalho que vocês têm feito, e que, me dá ainda mais esperança. E eu diria-te que foi como que um balão de oxigênio que eu recebi porque os 20 anos têm sido um pouquinho pesados e, como tu dizes, a estrada é longa e tem muito para desbravar, tem muito para limpar, mas tem uma coisa que eu também costumo dizer e que eu vou partilhar aqui, que quando eu comecei na mediação, lá atrás, e eu olhava para os lados, eu, de vez em quando, eu encontrava alguém. Quando eu vim para o Brasil, e comecei, de facto, a fazer este movimento e a trazer o meu know-how para separar o que é mediação do que é conciliação, partilhar a minha tese de mestrado, que é também aí que eu dou um ênfase muito grande, esclarecer, por exemplo, em relação ao Ministério Público de Minas Gerais, que hoje tem o Compor, que é um projeto extraordinário e que eu lembro-me como se fosse hoje, em 2013, eu chegar lá e dizer assim: vocês não podem fazer mediação porque vocês são o Ministério Público. Então, se vocês querem instituir a mediação dentro do Ministério Público, vocês têm que trazer profissionais que só fazem mediação, que não são representantes da justiça. E hoje tem o Compor. Então, aquilo que eu te quero dizer com isto é que hoje a nossa estrada da mediação, e o Mediadores Brasil foi assim, um exemplo concreto disso, a nossa estrada já não é a estrada, a nossa estrada são pessoas. Então nós não estamos sozinhos. Então, professora Dulce, quero lhe dizer que o Mediadores Brasil é também a sua casa, né? Se sinta aqui sempre muito bem acolhida, muito bem-vinda. Precisamos, né, nos unir em prol desse projeto maior, que é não de fortalecer a pessoa A ou a pessoa B, ou o pensamento A ou o pensamento B, mas de fortalecer a mediação enquanto instituto. Ela está acima de todos nós. É, é nisso que eu acho que faz sentido, né? Nós pensarmos, nós olharmos. E compartilho aqui com a grande família do Mediadores Brasil, que antes desse nosso bate-papo, eu conversava um pouco nos bastidores com a professora Dulce, e todo esse conhecimento, toda essa expertise que ela traz, agregado durante todo esse percurso que ela já o fez, é imprescindível,
né? Professora Dulce, talvez a senhora também não tenha, acho que tem, mas eu quero aqui reforçar noção da importância do que a senhora tem trazido para a mediação no Brasil. Então, que possamos aí, de novo, estar de mãos dadas, porque nós também do Mediadores Brasil precisamos da senhora, e por isso essa é uma primeira de uma série de entrevistas que eu tenho certeza, não só entrevistas, mas momentos de partilha, de encontros que nós vamos ter nessa jornada, porque a nossa união faz com que a caminhada tenha sentido e que, sobretudo, os passos sejam firmes. Então, muito obrigado por esse momento, por podermos estar juntos mais uma vez. E eu abro aqui, então, para as suas considerações finais, porque nós temos um tempo, mas que eu quero aqui deixar claro que, se dependesse de mim, nós adentraríamos esse dia batendo papo, né? Porque está uma delícia. Henrique, quando nós nos encontramos com. Digamos que eu diria que é de facto eu já disse isto e é aquilo que eu sinto, é um encontro de, de seres humanos que se veem como humanos, que é uma frase do teu livro que também é absolutamente extraordinário. E as minhas considerações finais são sempre também aquilo que eu costumo dizer para os meus alunos nos cursos e nas formações, que é, para mim, os fins significam oportunidades de recomeços. Então, sempre que acabamos alguma coisa, significa que nós temos uma oportunidade de começar outra. E isso significa que quem esteve aqui conosco, quem nos acompanhou até este momento, vai certamente aí quando clicar no botão fim, ou quando clicar no botão encerrou, ter a oportunidade de decidir o que é que vai fazer com tudo aquilo que teve a receber daqui, da nossa troca, da nossa partilha. E aquilo que nós mais desejamos é que se junte a nós, se junte a este movimento, porque efetivamente é isso que nós estamos a fazer, um movimento de profissionalização da mediação, e que entenda que mais do que uma retribuição, mais do que uma remuneração, nós precisamos efetivamente de nos reconhecer como profissionais. E esse reconhecimento, ele tem que trazer dignidade e respeito. Então é isso que eu desejo e é isso que eu pretendo, de facto, poder contribuir. E óbvio que eu sinto-me da família Mediadores Brasil, e não só me sinto da família Mediadores Brasil, como me sinto em casa, quer pelo carinho, quer pelo profissionalismo, pelo rigor, e muito pela agregação que tu fizeste desde o primeiro momento, referindo que aqui é o lugar para todos e referindo que o Mediador Brasil tem como função o próprio nome, Mediadores Brasil. Então é um lugar onde todos são bem-vindos, onde todos são agregados e onde todos se agregam e todos contribuem para o bem comum. E aí eu termino só dizendo que existe um conceito da gestão que é o conceito do Oceano Azul. E o conceito do Oceano Azul significa que existe um oceano de oportunidades, onde milhares de seres vivem em harmonia e onde milhares de seres colaboram para a harmonia daquele espaço que é o oceano. Então, se nós humanos que vivemos na Terra conseguirmos aprender um pouco com aquilo que são os seres marítimos que vivem nesse oceano, acredito que vamos conseguir transformar este lugar num lugar mais saudável para viver. O que além de um muito obrigado. Muito obrigado, professora Dulce, Obrigada. doutora Dulce, minha amiga Dulce. Que possamos nos reencontrar em breve, e a todos vocês da família do Mediadores Brasil, meu muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.